com plantas invasoras, e o jacinto d'água é só mais uma delas, mas é mais uma delas que de facto causa muitos problemas e muitas preocupações e tem suscitado ao longo dos últimos anos muito interesse para tentar resolver os problemas por ele causado. Eu acho que vou tentar dar o tom de o que é que cada um de nós pode então fazer para termos menos problemas com o jacinto d'água. Vou começar por apresentar um bocadinho a espécie, mas primeiro queria deixar bem claro, porque esta espécie, apesar de ser invasora, é uma espécie que tem, e este próprio projeto também é um pouco reflexo disso, que tem suscitado interesse na sua valorização, também por causa das grandes quantidades de biomassa que a espécie origina. Então vou começar. Diga. Peço desculpa interromper, só para alertar que não está em modo de apresentação. Não? Não, é só clicar no iconezinho em baixo. É que eu estou a vê-lo como modo de apresentação, mas deixe-me ver. E agora? PowerPoint. Vou tentar partilhar outra vez. Ok. Peço desculpa interromper. Porque não faz mal. Ele aqui está como apresentação, mas eu vou tentar... Apresentação... E agora? Como é que vem agora? Perfeito. Ok. Perfeito, obrigada. Obrigada eu pela chamada de atenção. Então, uma espécie invasora é uma espécie que, para nós que trabalhamos com elas, tem que cumprir 5 critérios. Tem que vir de fora, portanto, ser uma espécie exótica. O jacinto d'água vem da América do Sul, check. Tem que se conseguir reproduzir sozinha sem a nossa ajuda. O jacinto d'água faz isto muito bem. Tem que se conseguir afastar das plantas que foram inicialmente introduzidas, dispersar, aumentar a sua distribuição. O jacinto d'água também faz. Atingir grandes densidades, não há dúvida nenhuma, e tem que causar impactos. Okay? E o jacinto d'água definitivamente cumpre estes critérios, portanto é uma espécie biologicamente invasora, com comportamento invasor, ainda que nem todas as espécies que vêm de fora o sejam, e é uma espécie que também por isso está incluída na nossa legislação nacional, neste decreto-lei e no regulamento europeu, portanto que a listam como espécie proibida por causa dos problemas que causam. E isto é importante que esteja claro. Não está sozinho, ou seja, dentro da água é muito fácil olhar para o jacinto, que agora o nome antigamente e ainda aparece muito na nossa legislação, por exemplo, como a Eichhornia crassipes, mas o nome mais atual agora é Pontedéria crassipes, e ele não aparece sozinho dentro da água. É verdade que ele chama muita atenção e é uma das espécies que tem maior ocupação no nosso território, em quase todas as bacias hidrográficas, mas não está sozinho. Aqui estão alguns dos exemplos de espécies invasoras aquáticas que, quando nós focamos em gerir o jacinto, muitas vezes aproveitam essas oportunidades e avançam elas. E, portanto, eu achei que era mesmo importante chamar a atenção da existência destas espécies. Mas não se preocupem, vou voltar já para o jacinto. O que é o jacinto? Eu acho que, se calhar, todos têm um pouco de noção. É uma espécie muito com uma morfologia muito particular, que tem aquelas partes esponjosas na base da folha que lhe permitem flutuar, e, portanto, é flutuante. Mas é importante ter noção que, ainda que seja flutuante, ela pode sobreviver em solos alagados e, portanto, quase que parece terra, ou seja, nos sítios onde o depositam, portanto, aquelas pilhas muito grandes que às vezes se vêem de deposição de jacinto, ele pode conseguir sobreviver durante algum tempo, não morre logo. Por outro lado, é isto que eu estava a dizer. Por outro lado, é importante que quando há variação de caudal, e como nós vemos, por exemplo, muito aqui no Baixo Mondego, nos anos em que há cheias, o jacinto pode ser arrastado para zonas mais afastadas do leito e depois pode sobreviver durante algum tempo e, se voltar a estar na água, consegue dar novo crescimento e dar problemas. Por outro lado, em Portugal está confirmado que ele produz sementes e que essas sementes podem ficar no fundo, portanto não ficam visíveis, mas permitem germinar, ainda que em determinadas condições específicas, e dão novas plantas. E, portanto, não é só a reprodução vegetativa, que é muito, muito vigorosa, mas também a formação de semente, que pode causar a sua multiplicação e a sua proliferação muito vigorosa.
é uma espécie que, quando nós a fragmentamos, e estes fragmentos podem ser formados, por exemplo, nas próprias intervenções de controlo, consegue multiplicar-se a partir daí. Portanto, não devem ser ignorados. E muitas vezes os fragmentos são arrastados pela corrente e acabam por dar em novos sítios, novos focos de invasão. Desde que tenham uma parte de um nó onde as folhas se agarram, ele consegue dar novas plantas. Pode multiplicar super rápido, ou seja, se virmos assim uma área limpa, entre aspas, desde que lá esteja um jacinto, isto pode ficar muito rapidamente, em poucas semanas, completamente tapado. E tem umas flores muito vistosas, que são estas flores que se vêem aqui na imagem, e que são as flores que muitas vezes despertam interesse, e as pessoas acham muito bonito e levam-no para casa e dispersam-no por serem atraídos por estas flores e não haver, de facto, de uma forma geral, da população em geral, dos cidadãos, uma consciência dos problemas que a espécie pode causar e são atraídos por este bonito. Em termos de frutos, tem umas cápsulas, têm muitas sementes, e estas sementes podem ser ficar viáveis durante muitos anos, o que quer dizer que, se nós não o virmos à superfície a flutuar, se as sementes estiverem acumuladas nos fundos, elas podem dar novas plantas, passado uns anos já não vermos o jacinto. Aparecem em muitos sítios diferentes, normalmente tem águas mais paradas e doces. Também aparece como ornamental, e infelizmente, ainda que a espécie seja proibida há muito tempo, continua a aparecer em algumas situações. Tem algumas preferências em relação às temperaturas e muita luz, e por águas, acaba por, quando há eutrofização, quando há elevados níveis de nutrientes, a espécie ganha muito, e isso quer dizer que muitas vezes também, não que ele precise disso, mas é facilitado pelo excesso de nutrientes, muitas vezes resultando da agricultura que se faz junto às massas de água, mas não precisa disto, ok? Portanto, ele prefere, mas desenvolve-se bem noutras condições. Normalmente é limitado por temperaturas mais baixas do que 10 graus ou mais elevadas do que 35. As geadas costumam queimá-lo e ele depois afunda, fica todo castanho, fica feio, afunda e apodrece dentro da água, o que põe em causa a qualidade da água. Normalmente é limitado por águas salgadas e mesmo salobras, quando a salinidade começa a aumentar, mas não quer dizer que não continue a causar problemas, não é? E aqui vê-se, por exemplo, depois de ser arrastado para o mar, vem dar às praias e às vezes dá ainda quantidades relativamente elevadas da matéria orgânica que ele origina. Em Portugal, vemos-lo um pouco por todo o país. Eu achei engraçado porque eu já mostrei estes mapas noutra apresentação e agora hoje tive o cuidado de ir verificar e apareceu aqui um pontinho que não tínhamos na Madeira e apareceram estes pontos aqui distribuídos pelo continente, foram todos aumentando os seus números. Portanto, não quer dizer, infelizmente eu acho que é sinónimo também dele estar a aumentar, mas estes pontos é um mapa de ciência cidadã, quer dizer também que as pessoas estão alerta e que ajudam a mapear a espécie e que também é importante, obviamente, do ponto de vista de sensibilização e de ter consciência do problema. E aqui vê-se outro mapa de outra plataforma de ciência cidadã, portanto do invasores.pt e do iNaturalist. A espécie faz este tipo de tapetes, portanto isto não é, infelizmente, nenhum arrelvado natural, isto é um rio, uma massa d'água, completamente tapada por jacinto, e infelizmente isto é frequente em várias das nossas massas d'água, desde o norte até, pelo menos, à zona de Lisboa. Curiosamente, pus aqui este pontinho de exclamação. Nesta zona do Alqueva há um esforço muito focado, já há muitos anos, para evitar que a espécie passe a fronteira para Portugal e atinja o Alqueva, e de vez em quando ela tem sido detectada, mas tem conseguido contê-la e não a deixar aumentar. Em termos de impacto, ele diminui a qualidade da água e o seu fluxo, contribui muito para a eutrofização. Depois, quando fica com este aspecto, costuma afundar e causa mesmo problemas na qualidade da água, o que é curioso, porque é uma espécie que foi introduzida em vários sítios para melhorar a qualidade da água e, portanto, acaba por funcionar um bocadinho como purificador enquanto está verde, não quando está assim e depois afunda. Causa entupimento de tudo que são sistemas de rega, de canais, impede a navegação, diminui o aproveitamento mesmo em termos recreativos, não é? Aqui uma fotografia de Baixo Mondego já há alguns anos que estava sem jacinto, mas quando está assim as embarcações têm muito mais dificuldade em passar, e quando fica assim então nem falamos. E reduz muito a biodiversidade. Então
vamos lá ao principal, o que é que nós podemos fazer? E há algumas coisas que estão à mão de todos nós, ok? Eu acho que isto é muito importante, eu digo isto muitas vezes, não devemos ter a ideia que a resolução dos problemas com invasoras está na mão de outra pessoa. Devemos, cada um de nós, assumir o que é que pode fazer. E na parte da prevenção e da detecção precoce, cada um de nós pode dar um contributo válido. Primeiro tem que saber, obviamente, distinguir bem a espécie e reconhecê-la, mas há muitas ferramentas que o podem ajudar a fazer, muitas coisas disponibilizadas pelo Life Invasaqua, muitas coisas no invasores.pt, a nível europeu, a nível mundial. Há um guia, que eu acho que se calhar alguns de vocês conhecem, e vai ter uma nova edição até ao verão. E é importante termos todos nós noção que depois de conhecer, também temos que passar palavra sobre isso e desmotivar qualquer pessoa de pensar em levá-lo para casa para ter no laguinho, para ter no meu riacho ali ao pé de casa, portanto, nem pensar. Isto está na mão de todos, infelizmente ainda se vê muitas pessoas que o levam. Depois é muito importante estabelecer prioridades. Não sei se conseguem perceber nesta imagem, mas está aqui um bocadinho de jacinto de água. E isto devia ser sempre uma prioridade, e nós temos batalhado muito nesta lógica, e nunca deixar que estas situações em que o jacinto já está completamente a tapar a massa d'água, ganhem urgência e que sejam priorizadas em relação àquelas áreas onde estão pouquinhos jacintos. Porque se intervir naquelas áreas com pouco, vai-se impedir que elas fiquem estas áreas com muito, okay? Com muito menos esforço e muito mais sucesso. É também importante pensar, quando se pensa em prioridades, que o jacinto não está sozinho dentro da água e, por exemplo, esta Ludwigia, que também já está no Baixo Mondego, é uma espécie que vai aproveitar muito quando nós tirarmos o jacinto, portanto devemos dar prioridade também a ela, que ainda está com uma menor distribuição. Depois é muito importante ajustar os métodos à espécie, ao contexto, e portanto apostar em conhecer muito bem as espécies, e como vou sublinhar isto outra vez, o jacinto não está sozinho, há várias espécies que beneficiam dele, mas que precisam de medidas diferentes, e é muito, muito, muito importante, tão importante que eu pus a vermelho, garantir a continuidade a longo prazo, depois de se fazer algumas intervenções de controle, ou seja, fazer uma única intervenção, ver este espelho de água, todos com água e sem jacinto, pode ser uma ilusão que está resolvido, mas basta um fragmento de jacinto que ficará sempre e vai rapidamente voltar ao mesmo. Portanto, uma intervenção não vale de nada, só vale para gastar recursos. Portanto, é muito importante a continuidade. E isso só se consegue fazer com equipas permanentes que monitorizam, que vistoriam e que conseguem retirar aqueles pequenos focos que depois se conseguem multiplicar muito rapidamente, portanto têm mesmo que ser retirados. Mas também é importante pensar, às vezes nas escolas, nos jardins, nos nossos lagos, esta ou outras espécies, também é preciso essa atenção contínua para não as deixar multiplicar-se. Uma coisa fundamental para todas as invasoras aquáticas, e o jacinto está aqui neste grupo, é a biossegurança, ou seja, é pensarmos uma embarcação que entra na água, mesmo que seja uma embarcação para controlar o jacinto, uma embarcação de desporto, de pesca, do que seja, que consiga agarrar fragmentos, agarrar sementes, pode ser um dispersor desta espécie. E, portanto, é importante aprendermos a limpar, a cuidar, a desinfetar, para ter certeza que não levamos jacinto ou outras invasoras de uns sítios para os outros. Depois é também muito importante colocar estas espécies, esta espécie, mas outras também, na ordem do dia, na agenda. E isto pode querer dizer financiamento, mas pode querer dizer cada um fazer a sua parte, falar no café ao vizinho que aquela espécie invasora e que não a pode levar. E isto é uma coisa que, se calhar, quem está aqui veio já à procura deste tema e está sensibilizado, mas ficariam espantados com a quantidade de vezes que se vêem pessoas a apanhar jacinto e outras invasoras e a levá-las para outros sítios, a pôr à venda na internet e, portanto, a distribuir estas espécies. Portanto, é muito importante que isto esteja na agenda de toda a gente e não só de quem financia ou de quem é responsável pela gestão. É também muito importante, e isto é uma coisa que infelizmente ainda falha muito, apostar na cooperação e na coordenação dos diferentes intervenientes no terreno. Quem pesca, quem faz desportos náuticos, quem gera o território, quem gosta das plantinhas porque são bonitas e as pode vender, os professores quando fazem visitas com os alunos. Portanto, é muito importante
falarem uns com os outros, coordenarem-se para que as ações de uns não sejam postas a perder pelas ações dos outros. E isto é mesmo dentro das entidades, não é só umas entidades com as outras, é dentro das entidades, os diferentes departamentos, os diferentes setores a conseguirem estar todos no mesmo sentido. Depois, quase para terminar, eu acho que é muito importante, eu acho que isto é quase que uma ajuda, isto é mesmo uma ajuda, as espécies nativas podem mesmo ser a nossa melhor ajuda contra as espécies invasoras e contra o jacinto, e portanto é muito importante apostarmos no bom estado de conservação dos habitats aquáticos, e às vezes ainda fazemos isto pouco, porque pensamos que dentro da água não tem que estar nada, que dentro da água é tudo limpinho. É muito importante também preparar-se para ajustar os resultados àquilo que acontece. O jacinto pode crescer mais ou menos consoante as temperaturas que estão, e portanto é importante que nós consigamos adaptar e não estejamos presos a calendários fixos. E depois é importante cada um assumir o seu papel. Pode ser a divulgar o problema, pode ser a fazer estes projetos, pode ser a fazer estes webinars, pode ser, por exemplo, no nosso caso, e acreditamos muito que vamos por aqui, apostar em começar a analisar o controle biológico como uma possível solução para o jacinto de água. Outra coisa mais prática, e acho que vão haver umas no Baixo Mondego em breve, é participar ou organizar ações de voluntariado para o controle destas espécies, e pode ser muito divertido até, porque são ações dentro d'água. Também é importante ajudar a pô-las no mapa, para sabermos onde ela está, mas também para sabermos onde ela está recentemente. Detecções novas às vezes são muito ajudadas por estas plataformas de ciência cidadã, que ajudam a obter novos pontos, e os cidadãos todos têm muito mais olhos do que os cientistas e quem trabalha com estas espécies. E depois encontrar soluções, e isto agora é uma dica muito especial para o Biocomp 2, eu acho que é fantástico, porque quem trabalha com esta espécie sabe que as quantidades de biomassa que resultam são muito elevadas, portanto é preciso solução para essas pilhas de matéria, mas nunca nos podemos esquecer que o objetivo é eliminar a invasora e nunca promover que as populações ganhem dependência daquilo que se está a valorizar com o jacinto, porque senão podemos ter um efeito inverso daquele que procuramos. E para terminar, deixo-vos só aqui 2 convites, um para guardarem a data 13 a 21 de maio, porque vai haver a semana sobre espécies invasoras. Gostava muito de ver alguma coisa deste projeto e de quem está aqui a assistir. E depois para um programa de um webinar que nós fazemos todas as terceiras, quartas-feiras de cada mês, à noite, online, e que vai haver já o próximo no dia 15 de março. Muito obrigada, professora Hélia, muito obrigada por esta excelente comunicação. Aproveito agora para perguntar se alguém quer colocar alguma dúvida, pode utilizar o chat, temos ainda aqui um espacinho, a professora Hélia foi muito concisa na sua apresentação, deixou-nos aqui espaço para termos então aqui este debate. Se alguém quiser colocar alguma questão, por favor, façam-no. E sim, é importante, nós que estamos neste projeto Biocomp 2 a tentar dar aqui um destino ao resíduo do jacinto de água, não com a perspectiva de começar a cultivá-lo para que nos sirva de resíduo, mas sim dar-lhe um destino àquilo que está lá. Que fique Exatamente. bem. Exatamente. E eu sei que vocês têm esse intuito, por isso é que terminei assim. Mas é verdade que em vários sítios do mundo em que arranjaram outros destinos para o jacinto de água, desde cestarias a várias coisas, depois em algumas situações criou-se dependência, e por isso é que eu falei desta questão. E depois os próprios cidadãos que têm as suas pequenos artesanatos, várias formas no fundo, de garantir a sua sobrevivência associados ao jacinto, depois deixam de o ver como uma espécie a eliminar e passam a vê-lo como uma espécie a querer manter. Já temos então agora aqui uma pergunta da Carla Rego, que nos pergunta: que opções de controlo biológico se conhecem para esta espécie? Olha, há vários agentes no mundo. 2 dos mais utilizados e com mais sucesso são neocatinas, são 2 gorgulhos
e depois têm estado a ser estudados outros agentes também. Praticamente todos os insetos, aliás, eu acho que só me lembro de insetos. Dois dos agentes mais promissores, e nós estamos a tentar avançar com o início do estudo do controle biológico para jacinto em Portugal, são esses dois gorgulhos, as duas neocatinas, e há outra espécie que também é interessante, também um coleóptero, salvo erro. No entanto, o jacinto tem uma área de distribuição muito grande na zona de origem, e os organismos que são inimigos naturais e que podem ser usados como controle biológico estão muito ligados a determinadas áreas da distribuição nativa. Portanto, em alguns sítios do mundo, as introduções de agentes de controle biológico não têm dado o mesmo resultado e tem a ver com a semelhança das plantas na origem com as plantas na zona onde foram introduzidas e têm comportamento invasor. Portanto, nós vamos ainda ter, provavelmente vamos começar por estes, mas vamos ainda ter que analisar qual é a origem, ou tentar, dos nossos jacintos de água, portanto, de que zona da América do Sul é que virão os nossos jacintos de água, para ter maior probabilidade de arranjar um agente desses vários que já são usados no mundo noutros sítios, mas que seja compatível com o nosso jacinto de água que se está a espalhar em Portugal. Muito obrigada pelo esclarecimento, muito obrigada, Carla Rego, pela sua pergunta. Temos aqui uma nova pergunta da Letícia Brito, a quem já agradeço a colocação da pergunta, e que diz que agradece a apresentação e pergunta, segundo a visão da professora, o que falta para erradicarmos o jacinto? Nós nunca vamos... Por que não pensar numa visão integrada dos concelhos e das diferentes entidades? Eu acho, lamento desiludir a Letícia, mas eu acho que nunca mais vamos erradicar jacinto de Portugal, ok? É melhor não ter muitas ilusões. Acho que o podemos sim conseguir controlar e manter abaixo do nível que causa tantos problemas. E isso, essa questão da visão integrada era o que eu estava a chamar a atenção no final. Ou seja, na verdade, muita gente manda dentro de água. E basta o pescador ter uns interesses e o desportista tem outro, e o município tem outro, e a CIM tem outro, e que é super fácil, porque os diferentes stakeholders usam água, os agricultores têm outra, os agricultores que são agricultores particulares têm outra, e, portanto, isso limita conseguir, e os cientistas têm outra. E, portanto, aquilo que tecnicamente e cientificamente poderia ser o ideal para conseguir, estrategicamente, apostar em gerir sempre desde montante para jusante, sempre as áreas menores para as áreas maiores, portanto, seguir toda essa lógica. Depois, no terreno, entram muitos outros interesses, desde naquela altura não se pode intervir porque vai colidir com a pesca, na outra vai colidir com não sei qual. E, portanto, é difícil pôr toda a gente de acordo sobre as melhores soluções. Além do que, obviamente, há intervenções que são muito, muito dispendiosas e, portanto, só isso já é uma barreira. E outras vezes, aquilo que, do ponto de vista dos utilizadores, numa visão mais antropocêntrica da questão, defenderiam que era o melhor, depois põe em causa muitas questões da biodiversidade que está a ser ameaçada. E, portanto, é difícil ter toda a gente a remar no mesmo sentido, sem haver coisas que se choquem. E isto, obviamente, não é nenhuma questão de Portugal. Em muitos sítios do mundo há estas questões em relação ao jacinto de água. Nos sítios onde se tem conseguido gerir melhor, tem sido quase sempre com organismos de controle biológico. E eu agradeço à Letícia, pois ali o nome das duas neocatinas. Muito obrigada, mais uma vez, pelo esclarecimento. Então temos aqui uma nova pergunta que diz: apesar de todo o conhecimento e noção da dificuldade de controlar o jacinto, as autoridades locais e nacionais têm tempos de resposta demasiado demorados. Não deveria haver uma entidade de intervenção imediata para poder responder de acordo com a ameaça? Estas e outras mais perigosas. Se calhar o José Lopes a seguir tem uma resposta mais politicamente correta para esta questão. Mas eu posso-vos dar a minha opinião. Há autoridades em Portugal, às vezes as autoridades empurram umas para as outras, mas eu acho que há várias que podem dar resposta. Desde logo os gestores do território, que há bons exemplos, e posso-vos dizer, por exemplo, aquele exemplo que eu referi, que no Alqueva têm conseguido evitar que o jacinto chegue de uma forma
muito bem sucedida. Ele já tem chegado, mas tem removido sempre. E o que é que faz a grande, grande diferença? E eu sei que há várias entidades, felizmente, em Portugal, desde CIMs, autarquias, o próprio ICNF, que já perceberam e têm como objetivo claro, a questão é que depois é difícil conseguir fazer isso, ter equipas permanentes para a remoção, para o controle atempado, rápido, dos primeiros sítios onde as espécies aparecem, não só o jacinto, mas outras invasoras, e para conseguirem fazer isso de uma forma rápida, expedita, atempadamente. Portanto, eu acho que já várias entidades e técnicos em várias entidades já perceberam que a resposta mais eficaz vem por aí. Equipas dedicadas, permanentes, sempre, não é quando tem vaga do fogo, ou quando tem vaga da parte da proteção civil, ou quando tem vaga de não sei o quê, equipas permanentes dedicadas só para controle, para intervenção rápida de invasoras, podiam fazer uma diferença gigantesca, e há vários municípios no Baixo Mondego, que eu conheço melhor, mas se calhar também há noutros, que já perceberam isso e estão a concorrer a financiamentos para conseguir isso. Há também reconhecimento disto a nível mais regional, e há reconhecimento disto pelo ICNF. A questão é que há reconhecimento, mas ainda não há aplicação. O único caso que eu conheço em Portugal, no caso do jacinto, que já consegue fazer isto de uma forma que prova mesmo que é mais eficaz, é a EDIA, no Alqueva. Ou seja, tem equipas, estão sempre dentro d'água, todos os dias ou semanas têm técnicos a remover ou a vistoriar, a monitorizar para ver se há, e isso dá de facto resultado. Mais do que isso, posso-vos dizer, eu acho que o Zé vai falar disto se calhar daqui a um bocadinho, mas a CIM também já teve essa experiência, enquanto teve, durante um período conseguiu manter equipas sempre com homens dentro de água, homens, H grande, espécie humana, cidadãos, a trabalhar, a retirar jacinto, conseguiu-se impedir que ele aumentasse. Mas assim que há o fim do financiamento, nós estamos muito dependentes de financiamentos a 2 anos, financiamentos a 3 anos, projetos acabam, voltam, e enquanto não houver, assim como há sapadores florestais, equipas permanentes para controlar invasoras, nós vamos andar sempre muito para trás e muito para a frente, porque assim que nós viramos costas ou o financiamento acaba, elas não param e não se deixam de multiplicar e não deixam de crescer. Portanto, tem que se apostar mesmo nisso das equipas permanentes, do meu ponto de vista, e sei que há várias entidades que o estão a pensar, falta passar à prática.